Não, tá bom. Não. Ótimo. Boa noite. Tudo bem? É bom estar aqui com vocês depois de mais ou menos 10 meses. A última vez que estivemos aqui foi em novembro do ano passado. Então estivemos agora, essa última semana, uma conferência da nossa missão aqui em Santa Catarina. E nós, de passagem, dissemos, Pastor Wesley, estamos passando. Tem como nos receber? Claro, é só pregar pra gente que a gente recebe vocês. Eu falei, é na hora. A gente está aí para servir a igreja. E como eu disse, é uma alegria mais uma vez estar com vocês para poder falar o que Deus tem feito lá na fronteira. Nós nos mudamos para lá em agosto do ano passado, né? Mas o nosso trabalho começou de fato em fevereiro deste ano. Apesar de nós termos ido para lá em agosto, até nos estabelecermos, alugar uma casa que fosse propícia para receber as crianças, as pessoas que iríamos trabalhar. Então demorou algum tempo, nós ficamos na casa dos meus pais. E então em fevereiro nós nos mudamos, na verdade em novembro nos mudamos, nos estabelecemos e em fevereiro nós começamos um trabalho mais efetivo com crianças todos os sábados e discipulado na nossa casa até que algumas famílias fossem chegando para estarem em uma reunião conosco todos os domingos. Então foi um trabalho aí de fazer amizade, discipular, ir na casa das pessoas, as pessoas ganharem confiança em nós, chegarem até a nossa casa para começarmos de fato um trabalho mais constante com eles. Nós começamos com 2 famílias e hoje, pela graça do Senhor, nós temos em média de 10 a 12 pessoas conosco reunindo em nossa casa. No entanto, não é sempre que essas pessoas vão para os cultos de domingo. Há vamos dizer assim, uma certa falta de compromisso em reunir todos juntos no mesmo dia. Eles têm um compromisso de semanalmente nos receberem para um estudo bíblico, mas eles não têm o mesmo compromisso de chegarem até a nossa casa, pelo menos esses 2 últimos meses, para reunir. O último culto, antes de nós virmos para cá, nós tínhamos apenas uma pessoa, coisa que não era muito assim costumeiro de acontecer. Nós recebíamos entre 5, 6 pessoas, mas esses últimos domingos, infelizmente, nós recebemos poucas pessoas, mas essas pessoas nos recebem semanalmente nas casas para receberem estudos bíblicos. Então há um certo compromisso em aprender, mas em estarmos juntos no mesmo dia ainda não. Então desde já eu peço que vocês orem por essas pessoas. Orem pela minha tia, que ela é a mais constante nas reuniões. Ela foi a pessoa que esteve no domingo conosco. Ela ainda não é cristã, ela ainda não fez decisão por Cristo, ela ainda não tomou o passo que nós desejamos que as pessoas tomem. No entanto, ela é a mais assídua em todas as programações. Okay? Então orem por ela, orem pela minha tia, tá bom? Fora isso, temos trabalhado com crianças de 1 a 8 anos e de 9 a 14 anos. Não no mesmo sábado, nós intercalamos os sábados. Num sábado é crianças de 5 a 8 e no outro sábado são crianças pré-adolescentes de 9 até 14 anos. Então, fizemos de 15 em 15 dias para cada criança, porque o nosso espaço não consegue comportar todas e também é só eu e a minha esposa. Então, não temos como separar. Ela ensina os menores, eu ensino os maiores, então precisa ter um pouco mais de atenção para as crianças, porque você sabe como é que são crianças, se deixar sem supervisão, acabam quebrando a nossa casa. Na verdade, que não é nossa, é alugada. Então, é uma preocupação que nós temos. Então, Deus tem nos abençoado bastante com isso. Fora isso, estamos bem de saúde, estamos animados com o que Deus tem nos proporcionado lá em Uruguaiana. E a nossa oração é que, em breve, Deus possa nos dar a oportunidade de termos um local específico para as reuniões. Quem sabe financiar uma casa própria para nós pudesse ou para nós conseguirmos ter uma melhor receber melhor as pessoas sem todo aquele cuidado. Não toque nisso, porque
a casa ainda não é nossa, ou não é nossa, é de alquila, de aluguel, certo? Então, fora isso, nosso sustento tem chegado, graças a Deus. Nós, até uns 4 meses atrás, estávamos um pouco apreensivos, porque nós perdemos parte do nosso sustento, mas pela graça de Deus, o irmão que se dispôs a nos ajudar durante 3 meses, ele renovou, 3 anos, desculpa, ele renovou por mais 3 anos o apoio financeiro para o nosso ministério. Então, nós podemos, então, agradecer ao Senhor, porque o nosso sustento tem chegado, tem dado para continuarmos bem onde nós estamos. Tá? E eu quero agradecer desde já a vocês que têm sido companheiros nossos no nosso ministério. Deus tem nos abençoado bastante através de vocês também. E em todo esse processo, em toda essa nossa caminhada desde o início até aqui, uma das coisas que tem confortado o meu coração quanto ao trabalho, quanto ao evangelismo, discipulado que temos feito, é que o resultado de tudo isso não depende de nós. O resultado de tudo isso depende de Deus e de Deus apenas. Nós, como agentes ativos para o avanço do evangelho, nós trabalhamos, nos esforçamos para falar de Jesus para as pessoas, mas sem aquela pressão de que nós precisamos dar resultados para mostrar para os outros que o nosso trabalho tem dado resultado. E o texto que eu vou compartilhar com vocês é o texto que vem confortando o meu coração, e não só o meu coração, quanto à questão de resultados, mas também eu creio que da minha família como um todo, e eu quero compartilhar com vocês essa verdade de que, apesar dos começos serem pequenos dentro do reino de Deus, ele se tornará grande no futuro. Amém? Apesar dos pequenos começos, talvez ao olhar das pessoas meio que insignificante, no futuro ele será fabuloso, grandioso, de forma que Deus seja glorificado por todo esse trabalho. Então eu quero levar vocês para Marcos capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 26. O nosso sermão tem como título: Grandes resultados desenvolvem-se a partir dos pequenos começos. Marcos capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos aprender por meio dela qual é a dinâmica do Teu reino. E nós queremos, ó Deus, compreender para que trabalhemos de forma eficaz, cooperando para o avanço do reino. Então, ó Deus, nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite. Ajude a mim a explicar de forma clara a Tua palavra. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, e que Ele seja admirado por todos nós. Eu peço ajuda aos meus irmãos, que eles entendam aquilo que eu vou explicar, ó Deus, e que saiam daqui fortalecidos, edificados e entendendo, ó Deus, a sua parte como agentes para o avanço do Teu reino. Então, ó Deus, nos ajuda nessa noite, e nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele apresenta uma série de parábolas, e todas elas focadas com um tema maior, que é o reino de Deus. E essas parábolas, elas são narrativas simples e profundas,
que ilustram as verdades espirituais que são complexas, mas de maneira acessível para a multidão que está ali ao redor de Jesus, para que eles compreendam qual é a dinâmica do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele tem um ponto importantíssimo na pregação de Jesus. Quando nós voltamos para o capítulo 1 de Marcos, versículo 14, Jesus ele começa o seu ministério depois que João foi preso. O versículo 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Ou seja, o reino era parte importante da pregação de Jesus Cristo. E Jesus tem como objetivo aqui, no capítulo 4, ensinar os seus discípulos acerca da dinâmica desse reino. Como o reino ele avança, como o reino cresce, como o reino chega até as pessoas. Essas parábolas, elas não apenas ensinam princípios essenciais do reino, como o crescimento da palavra de Deus no coração das pessoas, a importância da receptividade e a perseverança na fé, mas elas também revelam a natureza do reino para as pessoas e de como ele cresce e transforma todas as coisas quando ele vai chegando. Jesus ele começa ensinando as multidões por meio de parábolas, começando com a parábola do semeador, no início do capítulo 4. Jesus descreve como o semeador semeando a semente, que é a palavra, e ele mostra 4 tipos de solos. Desses 4 tipos de solos, apenas um germina a semente e dá fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1. Mais adiante, Jesus ele introduz a parábola da candeia, mostrando que aqueles que estão frutificando, aqueles que aceitaram a palavra do Senhor, são como luz. E eles não podem esconder a luz. A luz ela precisa ser colocada em um canto da casa onde possa iluminar todos que estão ali. Ou seja, a palavra deve reluzir para as outras pessoas. E ele continua falando sobre essa questão do reino nessas parábolas que acabamos de ler. As parábolas que acabamos de ler, elas ligam o reino de Deus com pequenos momentos que eventualmente se tornam algo grandioso. Esse crescimento está ligado a 2 aspectos. O primeiro, ele está ligado à mensagem que está sendo espalhada, ou à semente que está sendo plantada. E em segundo lugar, o número daqueles que acreditam na mensagem vai crescendo gradativamente. Então, Jesus ele apresenta o crescimento do reino em 2 partes. A primeira é o reino sendo proclamado, sendo anunciado. E nisso o reino está ganhando proporções. Você vê Jesus pregando, ajuntando grandes multidões, querendo ouvi-lo sobre as coisas que ele tem para ensinar. E em segundo, as pessoas que vão crendo nessa mensagem de Jesus também vai aumentando. Assim, enquanto o próprio reino aguarda o seu estabelecimento completo na segunda vinda de Jesus, ele cresce à medida que a mensagem do reino e os seus filhos vão aumentando gradativamente. Ou seja, o reino de Deus, embora comece de maneira modesta, muitas vezes imperceptível, ele cresce de forma contínua e poderosa. Então, o crescimento do reino é uma obra contínua que tem como agentes ativos as pessoas que creem nessa mensagem, mas também ajudadas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, comparada à semente, ela é poderosa, cumprindo o propósito para qual ela foi jogada ou plantada no coração das pessoas. E as pessoas, elas vão crendo, vão crescendo e vão fazendo parte deste reino como agentes que vão proclamando cada vez mais o reino do Senhor. Portanto, enquanto nós estamos aqui vivendo na esperança da consumação do reino, ou seja, esperando o reino vir, nós somos chamados a sermos cooperadores do avanço desse reino enquanto estamos aqui aguardando o estabelecimento total do reino. Ou seja, nós não estamos aqui apenas para ficar sentados, ouvindo bons sermões, cantando boas músicas, sendo alimentados cada vez mais, mas nós somos chamados
a sair e proclamar as verdades do reino do Senhor. Somos chamados a proclamar o Evangelho e viver de acordo com este Evangelho para que as pessoas vejam em nós o reino de Deus e o próprio Jesus Cristo. Então, essas parábolas, elas vão nos mostrar essa dinâmica desse crescimento, de algo que começa pequeno e vai se tornando grande, ao passo que continua aumentando. Os versículos 26 a 29 nos apresentam essa primeira parte desta dinâmica deste crescimento. Os versículos 26 ao 29 vai nos mostrar que Deus é o único que pode trazer os resultados. E isto está bem claro nesses primeiros versículos. Os resultados dependem de Deus e não de nós. Os resultados dependem do próprio Deus em fazer com que a palavra germine no coração das pessoas, mas não dependem dos agentes que estão plantando a palavra no coração das pessoas. Os versículos 26 vai dizer o seguinte: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então Jesus, mais uma vez, ele chama a analogia aqui da agricultura, coisa que ele já vem fazendo desde os primeiros versículos. Esta breve parábola, ela completa a ilustração de plantio nos solos na primeira parábola. Ou seja, Jesus ele conta a primeira parábola dizendo que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu em solo, outra semente caiu em outro solo, em outro solo, em outro solo. O último solo é o solo que germina a semente. Esta parábola aqui vai nos ensinar como se dá o crescimento desta semente que caiu no bom solo. Ela completa aquela parábola primeira que Jesus contou. Ok? Os versículos 27 e 29 ele vai trazer este crescimento no solo bom. Versículos 29 e 27. Este que semeou, ok? Que lançou a semente, ele dorme e acorda, de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Então essa parábola ensina que não é possível fazer a semente crescer. O agricultor não tem poder de fazer a semente crescer. O que ele pode fazer é apenas plantar. Mas a semente em si, ele não tem como fazê-la crescer. Não há também explicações para dizer como essa semente cresce, porque o texto diz que é de uma maneira misteriosa ela vai crescendo. Ou seja, o crescimento e o desenvolvimento são misteriosos para o agricultor. O agricultor aqui então, depois de passar o dia semeando a semente, chega à noite. Para os judeus, quando chega à noite é o começo de um novo dia. Então, logo depois, o homem cansado de um dia de muito trabalho, ele vai descansar, ele vai dormir. Na manhã seguinte, de acordo com a sua rotina, ele acorda e se levanta. Dia após dia, essa rotina se repete. É o que o texto nos apresenta. E enquanto isso, a semente está germinando e está crescendo. O agricultor não sabe como esse crescimento se dá. Ele só consegue esperar com paciência o grão que vai surgir no meio do solo. Ele não consegue entender e nem enxergar como esse desenvolvimento da semente acontece. A única coisa que o agricultor pode fazer é confiar que ela vai crescer. Certo? Certamente ele pode cobrir a semente, limpar o solo, adicionar fertilizantes e até mesmo canalizar água para irrigar o local plantado. É as únicas coisas que ele pode fazer como um agricultor. Mas ele não pode forçar a semente germinar e crescer. A única coisa que ele pode fazer depois de plantar e ter todos os cuidados com o solo é dormir. Noite após noite, se levantar dia após o outro. O resto
ele deixa inteiramente para a semente. E, em última análise, ele deixa para Deus, que é o que fez todas as coisas acontecerem. O agricultor, portanto, deve confiar e orar. Ele deve esperar com paciência no crescimento daquela semente. Por exemplo, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 5. Ele vai ilustrar, esse texto ilustra muito bem essa questão do crescimento na palavra, da palavra no coração das pessoas. O texto diz: quem é Apolo? Quem é Saulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, desta forma, Jesus está ensinando que o agricultor depende apenas da sua fé em Deus e muita paciência quanto ao futuro da semeadura. Depois de semear, a rotina do agricultor, ela não é perturbada, se ele é um agricultor que confia no Senhor, não é perturbada pela ansiedade a respeito da semente. Ele não vai acordar de noite e vai estar perturbado porque a semente não está crescendo na medida que ele está vendo. A semente não cresceu logo que ele semeou aquela semente e ele está ansiado. Ele não fica ansiado por conta dessa questão do desenvolvimento da semente. Em outras palavras, ele deixa isso para Deus, que opera por meios misteriosos, desconhecidos do semeador. A metáfora, então, do semeador aqui, ela é profundamente reconfortante a todos nós. Por quê? Porque ela nos mostra que, apesar de sermos aqueles que estão semeando a palavra do Senhor, por onde nós estamos indo, os resultados não dependem de nós, mas dependem única e exclusivamente de Deus. Esta imagem do agricultor que está esperando a planta surgir, não só ilustra a paciência necessária no trabalho de proclamar o reino, arrependimento e crença, mas também revela a dependência total na ação de Deus para que os resultados sejam frutíferos. Para os primeiros leitores aqui de Marcos, muitos dos quais enfrentavam adversidades e que pareciam ver poucos resultados no seu trabalho de proclamar o evangelho, essa mensagem era essencial, porque eles precisavam ser encorajados quanto aos resultados. Eles eram encorajados a perseverar, a serem pacientes, a esperarem na ação do próprio Deus que faria com que a palavra germinasse no coração das pessoas. Eles precisavam continuar lançando as sementes, mesmo que os frutos não eram imediatamente visíveis. O paralelo com a paciência do agricultor ressoa profundamente dessa forma. Assim como o agricultor espera pacientemente pelo crescimento das plantas, os servos do Senhor devem confiar que Deus está agindo no coração das pessoas, mesmo que os resultados não se manifestem de forma imediata. Você pode estar pregando para o seu pai, você pode estar pregando para sua mãe, você pode estar pregando para o seu primo, para sua amiga, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de faculdade, para os seus vizinhos, e você ainda não tem visto resultados. Fique calmo. Os resultados não dependem de ti. Os resultados dependem de Deus. Os resultados dependem do próprio Deus agindo no coração das pessoas, trazendo elas ao arrependimento e à crença. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, Paulo vai mostrar como é que as pessoas creram no evangelho. Paulo vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que Paulo está dizendo é que ele pregou, mas quem trouxe convicção ao coração das pessoas foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. Portanto, o chamado de Jesus
para sermos agricultores ou luz é brilhar diante dos outros, não acompanhado pela pressão de produzir resultados visíveis imediatamente. É um convite para confiar na providência divina, ser fiel na semeadura do Evangelho, deixando que Deus cuide do crescimento na vida daqueles que estão escutando o Evangelho. Essa mensagem, essa parábola, ela é um lembrete de que o nosso papel é semear, testemunhar, enquanto é Deus quem realiza a transformação no coração das pessoas. Deus, ele é soberano e tem controle sobre todas as coisas, amém? A gente pode estar há 1 ano, 2 anos pregando para a mesma pessoa e não vemos resultados visíveis. Mas na hora que Deus quiser, a palavra que está sendo semeada no coração dessas pessoas, ela vai brotar frutos. Os cristãos são chamados a confiar que Ele está operando a sua vontade no mundo, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Isaías 55, do 10 ao 11, diz o seguinte: pois assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Talvez você seja um cristão que lança a semente ano após ano. Você explica, você convida para os cultos, para os estudos bíblicos, você exorta as pessoas, você conforta as pessoas, você adverte sobre os pecados delas, você admoesta, você faz chamadas relacionadas ao Evangelho. E talvez você não veja nenhum tipo de resultado. E aí você se frustra porque não está vendo resultado. Talvez você fica amargurado, fica talvez desanimado e triste porque o seu pai talvez ainda não deu um passo que você gostaria que ele desse em prol do Evangelho. Muitos homens e mulheres, velhos e jovens, intelectuais, analfabetos, ricos, pobres, alegres, talvez tristes, estão escutando e você não vê resultados ainda. Mas talvez é porque não esteja no tempo de Deus fazer com que esta palavra germine no coração dessas pessoas. Talvez o Espírito Santo ainda esteja fazendo com que a mensagem que tu pregaste esteja fazendo sentido aos poucos para essas pessoas. E vai ter um momento, se for a vontade de Deus, essas pessoas vão confessar Jesus como Senhor. Elas vão confessar Jesus como seu Salvador. E serão salvas. Não porque você insistiu, porque os resultados não dependem de ti, mas porque Deus assim o quis. E essa verdade, ela deve fazer com que a nossa tranquilidade repouse nessa verdade. De que Deus está trabalhando, apesar de nós não vermos os resultados que queríamos ver assim. O papel, portanto, do cristão é ser fiel no cumprimento do seu chamado diante de Deus, independente dos resultados. Amém? Os resultados não devem interferir na minha vida como um servo do Senhor, como alguém que proclama o Evangelho. Por mais que eu não veja os resultados, 1 de Coríntios, capítulos 15, 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. A paciência, nesse momento, ela se torna uma virtude cristã para aqueles que estão fazendo isso.
É necessário ter perseverança para continuar semeando, vivendo pelo Evangelho, no meio das adversidades, mesmo não vendo os resultados. Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, é necessário compartilhar o Evangelho de Cristo com amigos, familiares, colegas, mesmo que não vejamos imediatamente transformação neles. Usar palavras de esperança e encorajamento que refletem os ensinamentos de Cristo continuam sendo mais importantes do que eu ver os resultados. Convidar alguém para um estudo bíblico, oferecer uma oração por alguém em dificuldades, ou simplesmente viver uma vida que testemunha alegria e paz em Cristo, continua sendo mais importante do que eu ver os resultados nas pessoas. Cultivar uma atitude de paciência e confiança em Deus, especialmente em tempos de espera e incerteza, continua sendo mais importantes do que eu ver os resultados da minha proclamação. Desenvolver uma prática de oração e meditação na palavra de Deus para fortalecer a fé durante momentos de frustração no trabalho ou em relacionamentos, e lembrar que Deus está cuidando de tudo, continua sendo mais importante do que eu me esforçar por resultados. Eu já vi muitos missionários, de muitos missionários que saíram do campo ou tiraram eles do campo porque eles não estavam dando resultados. Acontece muito em algumas igrejas pentecostais. Jogam um obreiro lá, se o obreiro não tiver resultados, tiram o obreiro de lá e colocam outro que possa dar resultados. Mas não é assim que o evangelho funciona. Porque os resultados não dependem da pessoa que está lá ou acolá. Depende de Deus. Ser diligente e fiel em pequenas responsabilidades, confiando que Deus pode usá-las para grandes propósitos, continua sendo mais importante do que dar resultados. Ser pontual e dedicado às tarefas diárias, demonstrando gratidão e reconhecimento aos outros. Ser um amigo leal, confiável, em que as pessoas podem ter um ombro amigo ou ouvir palavras de consolo. Pode ser melhor, ou é melhor, é mais importante do que eu gerar resultados. Essas coisas ajudam a moldar a nossa vida como cristãos. A não depender de nós mesmos, mas de Deus. E dessa forma, Deus ou Jesus nos apresenta que os resultados não dependem do agricultor, que são vocês, que somos nós, mas depende dele mesmo. Nós precisamos apenas semear. E aí Jesus, ele faz uma transição. Ele vai mostrar na próxima parábola que apesar dos inícios, ou desse início ser pequeno, ele vai se tornar algo grandioso. Mas antes de irmos para a próxima parábola, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda de Cristo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nesse sentido, nós podemos transitar ou transicionar para a próxima parábola, os versículos 30 ao 32, que Jesus ele vai mostrar que grandes resultados começam com pequenas iniciativas. A ideia central dessa parábola é esta: o reino de Deus, mesmo que aparentemente seja pequeno e insignificante, em seu início, ele continuará a se expandir e tornar-se-á uma bênção, sempre crescente para todos os que entram nele.
E Jesus começa no versículo 30 dizendo o seguinte: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Essa pergunta aqui não é uma pergunta porque Jesus não sabe como é que é ou deixa de ser. É para chamar a atenção. Nós chamamos de pergunta oratória. Jesus quer chamar a atenção do público com uma pergunta que virá junto com a resposta. As pessoas daquela época, os judeus, as multidões, eles esperavam um Messias que fosse um líder político. Alguém que iria libertar Israel do domínio de Roma. E o único reino que eles poderiam imaginar ou pensar ou ter assim de expectativa era um reino terreno. Do Messias que viria tirar o povo judeu das mãos de César. Mas Jesus, com essa parábola, ele quer mostrar algo mais profundo acerca do seu reino. E nessa história, Jesus insistiu que o reino seria muito pequeno de início. E na verdade, ele começou somente com o próprio Jesus. Se nós formos ver a mensagem de Jesus quando ele diz o reino está próximo. Jesus, ele comparou esse começo com uma semente de mostarda, que era a menor semente usada por um lavrador naquela época. Ela não era a menor de todo mundo, mas era a menor utilizada por um lavrador naquela época. O versículo 31 diz o seguinte: ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra. O que significa dizer que assim também o reino de Deus, nos dias da vida de Cristo aqui na terra, estava representado por um pequeno grupo de crentes genuínos. Comparado a toda a população do Império Romano, não só com eles, mas todos os que moravam ali na Palestina, e as multidões que iam ouvir Jesus. Jesus, então, ele está mostrando que o reino que eles estavam esperando começaria de um modo bem pequeno, como um grão de mostarda. Jesus está dizendo para eles não se deixarem levar pelas aparências, porque embora começasse pequenininho, ele teria proporções gigantescas no final. Todos estavam sendo encorajados por ele a participar desse início, a ter a fé em Deus de que o reino chegaria e teria seu alcance máximo. Então, a aparente fraqueza deste reino que Jesus está trazendo, ele se tornaria poderoso. Versículo 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Então, a germinação resultante da semente de mostarda, ela cresce e ela continua crescendo até tornar-se a maior das plantas que crescem na horta. E ela se assemelha a uma árvore. Num certo sentido, podemos considerar a árvore de mostarda ou a hortaliça como uma árvore de fato. Até nos dias de hoje, a semente de mostarda, elas crescem na Palestina e elas podem chegar até 4,5 metros de altura. Então, no outono, quando os galhos se tornam rígidos e fortes, muitas espécies de aves acham ali abrigo para se protegerem de tempestades, de fugir do calor do sol e para descansar de longas viagens que elas faziam. De maneira semelhante, o reino de Deus, uma vez estabelecido, ele se expande e continuará se expandindo de forma que abençoará vários ou várias nações. Desde que Jesus retornou ao céu, e aqui é interessante nós vermos em uma linha, na cronologia bíblica, como o reino de Deus foi crescendo. Desde que Jesus voltou para o céu, o reino do Senhor vem ganhando grandes proporções. Para vocês terem uma ideia, nos 40 anos posteriores da morte de Jesus Cristo, o evangelho alcançou todos os grandes centros culturais do Império Romano. E como nos contam os historiadores, até mesmo em locais fora deste limite político e geográfico. Esse crescimento é evidenciado em várias passagens bíblicas. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 41.
Os que receberam a sua palavra no dia de Pentecostes foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A partir desse ponto, a igreja continuou a crescer rapidamente. Por exemplo, Atos 2:47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais adiante, Atos 4, do 1 ao 4, diz o seguinte: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. Veja as proporções se tornando grandes. Jesus começou com um grupo pequeno, de 12 homens. A partir daí, muitos foram sendo acrescentados a este grupo que Jesus estava trazendo para si. Quando a gente chega em capítulo 15, depois que Jesus ressuscita, nós temos ali o testemunho de mais de 500, se eu não me engano, irmãos, de que ele já tinha ressuscitado. Ou seja, está crescendo, está ganhando proporções. Quando nós chegamos em Atos, nós vemos essas proporções se tornando cada vez maiores. Os textos eles são claros quanto ao crescimento desde a chegada de Jesus. E desde aqueles dias a sua expansão continuou conquistando pessoas de todas as tribos, raças, na verdade, todas as tribos, línguas, povos e nações, em todos os aspectos. E essa expansão continua ainda hoje. É por isso que nós investimos em missões. É por isso que investimos, por exemplo, em Uruguaiana. É por isso que investimos no Uruguai. É por isso que investimos no Japão. Porque o reino de Deus precisa avançar e nós investimos nisso. E aqui a gente começa a caminhar para o final. E é importante mencionar a questão das aves se aninhando naquela mostarda. A parábola do grão de mostarda, ela antecipa a realidade do reino de Deus. No sentido de que o reino irá abençoar muitas pessoas, muitas nações. Então a planta da mostarda, totalmente crescida, ela é como um abrigo para as aves do céu, das quais elas podem se aninhar sob a sua sombra. E é importante termos isso na mente. Essa árvore, ela dá sombra, ela dá descanso. Ela revigora aquelas aves que estão ali, passando por talvez algumas dificuldades. No Antigo Testamento, a imagem de uma árvore fornecendo abrigo seguro para as aves, ela é utilizada para ilustrar reinos terrenos poderosos, capazes de abarcar várias nações e suprir as necessidades dessas nações. Por exemplo, Daniel capítulo 4, nós temos ali o sonho de Nabucodonosor de uma árvore que chega até o céu. Daniel ele vai lá e interpreta esse sonho para Nabucodonosor. E Daniel diz o seguinte: a árvore que o Senhor viu, Nabucodonosor, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore era o Senhor. Ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Nabucodonosor, junto com o seu reino babilônico, foi um dos maiores impérios da antiguidade. Ezequiel capítulo 31, versículos 3 ao 6, vai falar do império assírio. Eis que a Assíria é como um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosas folhagens e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado e enviando seus ribeiros para todas as árvores do campo.
cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Este é um outro reino também que foi capaz de suprir a necessidade de várias nações que estavam ao seu redor. Todos eles tiveram pequenos começos, mas se tornaram algo grande. O reino de Deus, da mesma forma, começou pequeno e se tornará grande, mas ele não terá fim. Assim, caminhando para o final, todos aqueles que ouvem essas parábolas ou ouviram essas parábolas, a mensagem era clara. Tenham paciência, exercitem a sua fé, perseverem em oração e continuem agindo, porque os resultados vêm de Deus. Continuem confiando, porque apesar de ser pequeno o seu início, ele se tornará algo grandioso. É por isso que nós trabalhamos em prol do avanço do reino, porque nós sabemos que o reino ele virá, mais cedo ou mais tarde, será estabelecido e será algo grandioso. O plano de Deus ele não vai falhar. Esse é o plano de Deus. Essa é a mensagem para todos aqueles que ouvem o evangelho de forma clara e sincera. Talvez você, como eu disse no início, esteja pelejando, falando de Jesus para várias pessoas, e você ainda não vê muitos resultados. Tenha paciência e espere no Senhor. O Senhor vai fazer a sua obra. Ok? Continue orando e esperando que Deus haja por meio de você. Sinta-se privilegiado por Deus estar usando você no avanço do seu reino. Daniel capítulo 2, versículo 44, ele diz assim, falando do reino de Deus, quando ele será estabelecido. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Todos aqueles que crerem em Jesus farão parte desse reino. E estarão lá e reinarão para sempre junto com o Senhor. Apocalipse capítulo 5 é um dos meus capítulos favoritos na Bíblia, aonde o apóstolo João vê, ele está lá no céu, e ele vê todos aqueles seres angelicais, divinos, e ele vê o cordeiro como tendo sido morto, mas que era um leão. Ele foi lá e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e todos os seres viventes, e todos aqueles seres, os 24 anciãos, eles se prostraram diante do cordeiro e cantaram um novo cântico. Esse cântico é um cântico missionário, no qual eles falam que Jesus comprou com seu próprio sangue todos que creram nele, de todas as tribos, povos, línguas e nações, e que para constituiu essas pessoas reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse reino um dia virá. Nós faremos parte dele. Se você está aqui hoje e ainda não creu em Jesus, o meu desejo é que você creia em Jesus para a salvação. E faça parte desse reino. Porque o reino está vindo. Se você já é cristão, continue trabalhando, se esforçando em prol do avanço deste reino. Mesmo que tu não veja resultados ainda, mas a promessa é que os resultados virão. Então é pautados nessas promessas que nós pregamos o evangelho, não em resultados imediatos. Amém?
Então continuemos fazendo isso. Continuamos orando para que o reino venha. Continuemos fazendo o nosso trabalho que precisamos fazer até que Cristo venha, até que o reino seja estabelecido. Porque nós faremos, ou na verdade, já fazemos parte deste reino que está começando e que começou em Jesus e está tomando grandes proporções. Continuemos lançando a semente, continuemos indo para nossa cama, dormindo, levantando de manhã, dormindo à noite, levantando de manhã, sabendo que a palavra de Deus está fazendo o efeito que tem que fazer, salvando vidas, aquelas que o Senhor quer. E no tempo certo, você vai ver resultados. Ou talvez não, mas Deus está trabalhando por meio de vocês. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai Celeste, pela Tua palavra. Obrigado porque através dela nós somos consolados, nós somos animados, nós somos, ó Deus, encorajados a continuar trabalhando em prol do avanço do reino, mesmo que nós não vejamos resultados. Os resultados vêm do Senhor, e o Senhor promete que o seu reino virá e tomará grandes proporções. E essas proporções, ó Deus, jamais serão afetadas por outras coisas. O reino vai vir, ele será grandioso e jamais será destruído. E nós, os cristãos, faremos parte deste reino. Nós te louvamos por essas promessas fabulosas que alegram o nosso coração. Que isso seja verdadeiro para todos nós e que essas verdades nos alegrem, ó Deus, enquanto estamos trabalhando, andando na rua, sendo atribulados, passando por adversidades, mas que essas verdades, ó Deus, sejam aquilo que esteja fundamentado a nossa esperança e a nossa alegria. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.